Agora sim, boa noite. Nós estamos aqui iniciando o nosso estudo da noite de hoje, aqui no programa Estação da Luz, dentro da web rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o mundo. E hoje, com a presença magnífica de dois grandes amigos, de velhos amigos de longas jornadas, meu amigo Hércules Bruno e Amadeu Ferreira. Hoje nós vamos falar sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. Se não me falha a velha memória, o 9º livro daquela série do André Luiz e do Chico Xavier. E o nosso programa Estação da Luz, ele está sendo retransmitido pela web rádio Estação da Luz e também através do Facebook. Então você pode ligar e participar conosco, caso você queira participar conosco aqui, você vai ligar para o 98168-4898, você liga pelo WhatsApp, faz a pergunta escrita ou oral, a gente repassa aqui para o nosso amigo Hércules, e ele vai com certeza responder, ou então através do Facebook também fica normal. Então tem todas essas possibilidades. Eu quero aqui dar uma boa noite todo especial para o meu irmão e amigo Hércules Bruno, e mais uma vez ele chamou e você veio. Então eu lhe agradeço demais. Depois eu vou lhe contar um caso da primeira vez que eu lhe chamei. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estarmos aqui todos reunidos dessa forma, não muito próxima, não muito quente, mas né, a gente não sente cheiro, não sente calor, mas pelo menos a gente resiste o visual e a nossa amizade não depende dessas medidas todas também não, né? É o tempo e o espaço. Meu amigo Amadeu, você, como você dizia, é uma cadeira cativa. Boa noite, Tavares, boa noite, Hércules, boa noite a todos que estão nos acompanhando no programa da Luz. Estação da Luz, ouvindo e vendo. Ouvindo pela web rádio e vendo pelo Facebook. Maravilha. E eu vou contar agora o caso. A primeira vez que eu participei da Semana Espírita do Bezerra de Menezes, lá no Bezerra de Menezes, me incumbiram de entrar em contato com as pessoas e marcar para fazer as palestras. E um dos palestrantes era meu amigo Hércules Bruno, se eu não me engano, numa quarta-feira. E ele chegou um pouco atrasado. E eu estava lá embaixo, mandei ele subir, ele foi lá para o primeiro andar, ainda não tinha reforma nenhuma. E lá no Bezerra, Hércules, tem um negócio de um copo de água que bota. Isso é uma coisa antiga de seu João Cecílio. Então, bota aquele copo de água e você não pode beber. E eu tinha o seguinte, qual é a informação que tinha me passado? Acaba bebeu daquela água, tudo que está ali no salão, o que não presta, o cara vai pegar e depois joga a água fora. Aí esse rapaz chega, senta na mesa, aí tem essa maneira de botar aqui a mão assim, aí olha, aí vem aquele copo, era um copo de cristal, bonito, ele não olhou, e eu digo, pronto, o homem vai desencarnar, eu chamei o homem para desencarnar aqui, um mês danado, eu tinha 6 meses só de... Mas foi algo que me marcou muito, eu fiquei arregalado, e pronto, agora eu chamei o cara desencarnar porque bebeu aquela água, mas tomou a água, parece que era uma água santa, que falou, meu amigo, que foi uma coisa bonita. Então, desde aquela época, recuados quase 25 anos, que a gente está nessa parceria. Meu amigo Amadeu, falar em parceria, como nós, de qualquer maneira, é um programa espírita, a gente não pode deixar de pedir a autorização, a permissão. E aqui no planeta Terra, a tal da autorização, da permissão, é a prece. Então, eu gostaria muito que você fizesse a prece e, em seguida, trouxesse um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, para um pequeno comentário, e a gente passa a bola para o nosso irmão Hércules e Bruno. Muito bem, meus irmãos, então, levemos os nossos pensamentos a Jesus e a espiritualidade amiga, imploremos a misericórdia do nosso mestre e irmão, para que os bons espíritos, os mensageiros divinos, possam esparzir sobre nós as suas energias de amor, saúde, as bênçãos de proteção, ilumine a mente do nosso irmão Hércules Bruno, para que ele possa discorrer sobre o tema de hoje, que a sua mensagem chegue a todos nós
como um bálsamo suavizador, nos iluminando as mentes, fortalecendo espiritualmente. Que o Mestre Jesus nos cubra de bênção e paz. Com a anuência de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, sob os auspícios dos Espíritos que coordenam essas atividades, possamos iniciar o nosso programa de hoje com muita paz e harmonia em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amadeu, qual foi o evangelho que você preparou para a gente, meu querido? Vamos abrir aqui aleatoriamente, vamos ver o que é que vai dar, né? Só vai dar coisa boa. Quando nós conversamos meio à tarde, você me disse, você falou no capítulo 20, você deve ter marcado, né? Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Exato. E aí está aqui. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os à vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à 6ª hora e à 9ª hora do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 10ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida, os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse-lhe o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? O que te pertence? E vai, praz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, e ver também parábola do festim de bodas, capítulo 18, item 1. Meus irmãos, essa é uma lição por demais autoexplicativa a nosso entendimento. Porque aqueles que chegaram por último explicaram que estavam na praça porque não haviam sido chamados para trabalhar, mas eram bons trabalhadores. Diferentemente daqueles que foram encontrados pela manhã, e eles foram encontrados faltando apenas 1 hora para terminar o expediente, mas eram bons trabalhadores e, por isso, foram chamados de última hora. Portanto, mereceram o mesmo salário daqueles primeiros. Agora, se, por exemplo, eles estivessem na praça, usufruindo dos não-afazeres, movidos pela preguiça, e se eles recebessem o mesmo salário igual aos outros, não seria o salário do trabalhador, seria o trabalho da preguiça. Porque, na verdade, eles não teriam ido trabalhar porque não queriam. É diferente do que aconteceu. Não foram trabalhar porque não foram chamados para a vinda do Senhor. Mas que com isso a gente deixa mais ou menos esclarecido que os últimos serão os primeiros nesse contexto, e muita gente confunde com a ideia de que os chamados, ou esses vanguardeiros que trabalham aí na seara de Jesus, por terem chamado primeiro, vão ganhar o reino dos céus.
Não é bem isso. Os outros serão chamados nessa parábola. E façamos por merecer a misericórdia divina. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meu amigo Amadeu. E agora, Hércules, que você não tomou aquela água lá do Bezerra de há 20 e poucos anos atrás, mas que você seja iluminado e que esse livro, ela de novo, e que esse livro que eu gosto muito, Nos Domínios da Mediunidade. Eu não sei se você concorda comigo, é um direito, mas eu acho que depois do Livro dos Médiuns, até 55, para mim, foi o maior tratado de mediunidade, lógico que, evidentemente, depois do Livro dos Médiuns, Nos Domínios da Mediunidade. É coisa de realmente você estudar durante muito tempo. E tem, no meu modo de ver, tem alguns avanços tecnológicos. Então, eu queria saber, né, você trazendo o seu conhecimento, e Nertão falou algo bem interessante sobre você hoje, quando eu falei que você vinha para cá. Ele disse que você foi professor dele no ESD. Foi o primeiro professor dele lá no... E... Olha, ele vai dizer que não, ó. Eu não posso ter sido professor dele, ele sendo mais velho do que eu. Não tem condições. Ele falando isso. Meu amigo Hércules, está com você a bola toda e venha nos esclarecer, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado, Amadeu, pela mensagem. Esse capítulo 20 dos Trabalhadores da Última Hora, tem muita gente que estranha, viu, Amadeu? É verdade. Eu tenho uma sobrinha que mandou essa pergunta para mim pelo WhatsApp. Tio, como é que eu posso aceitar justiça nessa situação? Porque o rapaz foi mal pago e quem trabalhou o dia inteiro ganhou o que foi combinado, é verdade, mas os outros trabalharam muito pouco. E como é que pode ter havido justiça nisso? Mas acontece que aquilo que você explicou, né? Não estamos falando apenas do trabalho de quem está trabalhando materialmente, mas do trabalho de quem se mantém operoso o tempo inteiro, né? Vou usar aqui uma frase do nosso amigo Milton Nascimento, em sua música Amor de Índio, quando ele disse: a abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Lembra dessa? É verdade. Abelha fazendo... Aí você vê, a abelha não está voando, não está fazendo aquela festa, não está pegando pólen, mas ela está fazendo mel. Então, quer dizer, ela vale o tempo que não voou. Então, se você, por exemplo, nessa quarentena, a gente vê isso acontecendo aí direto, né? As pessoas podem aproveitar para ficar em casa, aqueles que têm seus vícios, sua bebida, seu cigarro, ficar se drogando dentro de casa, é um mau tempo, né? Ou então aqueles que ainda permanecem envolvidos em vinganças, em pensamentos de reação, de agressão, de tentar uma fórmula de se vingar, é um tempo perdido, é um mau tempo. Nós temos muito tempo, nós somos eternos, nós temos muito tempo. Mas a pessoa que utiliza bem o tempo, o bom tempo, é a pessoa que se mantém operosa. Então, esse período de quarentena é um período de estar em casa estudando, fazendo cursos online, buscando leituras novas, buscando pesquisas novas, não? O tempo que a pessoa não teve, então agora não está trabalhando materialmente, mas está trabalhando, e o espírita sabe que o trabalho nunca para, né? O aposentado espírita não existe. Você sempre vai estar, se o cara como espírita disser que se aposentou, ele nunca compreendeu os conceitos de trabalho, de dedicação, e que permanecem pós-morte, quando nós aí sim consideramos muito mais chamados a ser trabalhadores, tarará, né? Enfim, é isso daí, só para complementar aí o seu brilhante comentário. Bom, pessoal, o Tavares conversou com a gente sobre essa questão da tecnologia que tem no livro Nos Domínios da Mediunidade. Caro Tavares, prezados amigos, a tecnologia, ela já vem presente em todas as informações do mundo espiritual. Eu tenho um amigo que ele disse que teve uma visão em que chegou lá no mundo espiritual e ele viu assim, aquele prédio muito alto, um pé direito assim, altíssimo, parecia uma catedral, e lá dentro ele viu armários antigos. Quando ele puxou aquelas gavetas tinham milhares de fichas, de pastas, e aí ali estavam as informações de todas as pessoas. Então você ia lá, pegava uma pasta daquela e folheava e via a vida toda. E ele, quando começou a me contar essa percepção dele, esse sonho, esse desdobramento em mim,
Aí eu disse para ele, eu digo, rapaz, você teve um mundo espiritual superior e lá ainda tinha gaveta, ainda tinha pasta, ainda tinha papel anotado. Ele disse, eram imensos arquivos. Eu digo, então a coisa está feia. Porque a gente tem notícia que o mundo espiritual inferior, os obsessores, tem computadores avançadíssimos. A gente tem notícia das trevas tramando equipamentos com nanotecnologia, colocando dentro de estrutura espiritual, quer dizer, coisas avançadas em informática. E o mundo espiritual superior ainda está nas gavetas, rapaz? Ainda está nos papéis? Aí ele ficou olhando aqui para mim e disse, eu acho que eu tive uma visão do passado, eu digo, um passado bem distante, porque em nosso lar, que foi na década de 40, na época da guerra, da Segunda Grande Guerra, nós já tínhamos a projeção de computadores e de telas muito finas, né, que a gente viu depois sendo projetado no filme Nosso Lar, quando a gente nem sonhava em ter um microcomputador, nem sequer um computador direito. Eram aqueles imensos móveis e tal. Então, essa, na realidade, a instrumentação do mundo espiritual é uma instrumentação que a gente já tem notícia dela de muito tempo, de muito tempo. Agora, nos domínios da mediunidade, ele dá alguns enfoques curiosos, certo? Por exemplo, o primeiro grande enfoque é o psicoscópio, que foi um equipamento que, quando a gente leu sobre ele, foi motivo de muita discussão, muito debate, e desde quando o Tavares falou comigo sobre isso, que eu tenho conversado com alguns amigos da física, da química, alguns amigos assim mais da área tecnológica, que leram os textos que eu passei, né, escritos por André Luiz, e para a gente poder ver se a gente conseguia fazer uma ideia do que seriam esses equipamentos, certo? Porque o psicoscópio, por exemplo, é um verdadeiro, hoje nós chamaríamos de scanner espiritual, né? Ele faria um scanner, ele faria um retrato da sua situação espiritual. Ele teria condições de, passando o psicoscópio aqui em você, ele tem condições de dizer se você está com uma condição evolutiva tal, se as suas vibrações estão tal, se o seu corpo físico está bom, se você tem doença, se você não tem doença. Ele teria condições, segundo a descrição lá do Aulus, né, que é o espírito que manuseia o psicoscópio, tem condições de dar um raio-x da matéria do mundo físico, e da matéria do mundo espiritual e da matéria do mundo das estruturas subconscientes. Então, ele daria um raio-x. Propósito, o livro Memórias de um Suicida, tá certo? Que é mais, de brincar, é mais antigo do que nos domínios da mediunidade. Nós já vemos lá, num setor refinado de engenharia da colônia Maria de Nazaré, que é a colônia que se dedica aos nossos irmãos trânsfugas, né? Nossos irmãos e tal. Um equipamento desse jeito. E compositor, Oi? Mas Sim? Tá dando certo aí? Ótimo, Posso tá continuar? ótimo, maravilha. Pode. Eu só desliguei o microfone do Amadeu, mas esse Memória do Suicida, isso é fantástico, né? Lá no inferno, Então, você vai lá falar, estava lá, né? Em Memórias do Suicida, eu fiquei muito admirado, porque esse psicoscópio, ele não seria um equipamento portátil, como foi no caso que Aulus levou lá com o André Luiz, né? André Luiz disse que era uma pastinha, pesava poucas gramas, e coisa pequena na mão. Mas lá, a Memória do Suicida, aparentemente haveria uma central teleguiada de psicoscópio. Ou seja, lá eles disseram que nesse setor onde eles estavam, eles tinham condições de fazer uma prospecção nas regiões mais abissais, mais profundas do planeta. Teria condição de ir buscar uma mente, um ser humano celestial, filho de Deus, como nós somos, em momentânea aprovação, envolvido nos charcos das lamas mais profundas. Esse equipamento lá da colônia de Maria de Nazaré tinha condições de, lá de onde eles estavam, remotamente, e lá onde aquele cara estava, e fazer a prospecção dele, o scanner dele. Ou seja, seria um psicoscópio, só que à distância, né? Quer dizer, um equipamento que teria condições de sondar. Isso reforça a tese de Jesus de que nenhuma ovelha se perderia, porque eles teriam condições de ter o acesso a todas as mentes, a todas as almas que supostamente estivessem largadas lá, sem nenhum tipo de
de ação, sem nenhum tipo de carinho, sem nenhum tipo de atenção. Ninguém realmente fica desprezado. É claro, antes aqui uma ressalva sobre tudo, que espíritos superiores, espíritos que têm poderes perispirituais avançados, dispensam esses equipamentos. Dispensam esses equipamentos. Eles têm a condição de ter visão, eles têm condições de, por exemplo, chega um médium, um espírito na frente dele, ele faz aquele scanner com sua própria condição evolutiva. Ele não precisa necessariamente do equipamento. E o próprio André Luiz, o próprio Aulus, disse que eles teriam condições de fazer essa prospecção, mas isso demandaria muita atenção, muita meditação, muita transformação espiritual e transmutação também. Tem uma coisa curiosa no psicoscópio, viu? Que nós colocamos essa opinião aos nossos amigos da física, que tem muito espírita da física, né? Nós temos um grupo na universidade só de físicos que estudamos o espiritismo, e eles ficaram muito, assim, admirados com o fato de Aulus ter dito que o psicoscópio se movimentava com ondas eletromagnéticas, sob o ponto de vista do abastecimento, mas que ele induzia raios gama. Raios gama. Ou seja, para quem não sabe, né, os raios gama são ondas potentíssimas, de extrema penetração, mas que são muito perigosos, né? Nem aqui faço um parênteses da brincadeira, vídeo Hulk, que se meteu com raios gama e ficou verde daquele jeito, estourando daquele jeito, estressado daquele jeito, né? Mas os raios gamas, eles são uma praia, vamos dizer assim, uma seara, que nós ainda não temos, a ciência ainda não tem muito domínio deles. Nós usamos alguma coisa na parte de esterilização de equipamentos, de frutas e tal, mas ainda é uma praia que cai dentro de alguns setores da física que não obedecem às regras naturais do que nós conhecemos. Então, só para você ter uma ideia, que o pessoal da física ficou perturbado lá quando viu a notícia, né, dada por Aulus, né, André Luiz, de que o equipamento ele emitiria raios gama, né? Agora, tudo no campo do infravermelho, com toda certeza, né? Infravermelho é aquela situação em que passou, desculpe, do ultravioleta. Depois que passa do violeta, que é a última cor que o olho humano capta, então continuam outras ondas, outros comprimentos de onda, né? Nós falamos muito do ultravioleta, que é que vem do Sol, são as ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, V e etc. Tem 3 tipos de onda, que não é o caso da gente analisar aqui. Mas, enfim, o psicoscópio que André Luiz escreveu foi levado para o centro espírita, foi colocado lá na reunião, e ele pôde identificar matéria, corpo físico, corpo biológico, pôde identificar uma coisa curiosíssima que nós temos que atentar nas nossas preces, nas nossas vibrações, que foram correntes vitais. Certo, pessoal? Isso é uma coisa muito importante. A gente já sabe que quando a gente ora, a oração tem poder, todo mundo sabe disso, até por conceitos religiosos. Mas, cientificamente, André Luiz lá, o psicoscópio pôde revelar ondas de luz saindo da cabeça dos participantes da reunião, e que, quando André Luiz olhou, disse, mas que tipo de luz é essa? Ele disse, isso aí são ondas ectoplásmicas, querendo dizer que nós podemos e devemos sim emitir ondas ectoplásmicas na direção daqueles que sofrem. Né? Nós participamos de um grupo de oração e a gente vibrava muito, por exemplo, por pessoas distantes. Né? Nós tivemos notícia, por exemplo, no terremoto do Japão, com algum tempo depois, um espírito brasileiro que morejava, trabalhava espiritualmente no Japão, ele pôde dizer das ondas que chegaram lá. Quer dizer, não tem espaço, não tem limitações, não tem inércia que impeça dessas ondas eletromagnéticas que conduzem à vitalidade do Evangelho segundo o Espiritismo diz, quando analisa a prece, que quando você ora por uma pessoa é uma coisa, mas quando você emite o pensamento e emite a emoção, você conduz uma onda vital. Isso é bacana demais, né? Porque isso significa dizer que nós não precisamos mais apenas ficar no campo da crença. Nós temos que ter a convicção de que quando você ora, você mobiliza energias genuinamente vivas, né, e que vão atingir os objetivos, as situações
e em que nós estamos mentalizando. Divaldo conta isso no livro Semeador de Estrelas, de um grupo de suicidas que depois vem falar com ele, porque ele estava querendo chorar. Disse, não chore não, porque se você chorar, aí a gente já se espelha em você, já se baseia em você. E ele dizia, e os espíritos disseram que toda a vida ele nem conhecia os suicidas, mas rezava por eles, e eles recebiam aquela luz de alívio. Toda aquela ocasião. Quem é esse homem que a gente nem conhece e que a gente sente as vibrações? Então, é uma onda viva, o psicoscópio. Outro que a gente tem que destacar no livro Nos Domínios da Mediunidade é uma ocasião em que um espírito está muito revoltado e não consegue dar o braço a torcer, vamos dizer assim. Então, Aulus pede que tragam um equipamento que, segundo André Luiz, ele apenas descreveu como uma manta de tecido fluido, aproximadamente de 1 metro quadrado, retangular, mas aproximadamente de 1 metro quadrado, e que essa tela, essa manta, ela começou a se impregnar das energias das pessoas presentes, das energias de ectoplasma, das energias vitais. E o mentor mexeu numa estrutura energética, um equipamento ligado nessa manta, e ele começou a emitir as imagens todas que o espírito estava pensando. André Luiz perguntou, que equipamento é esse? Ele disse, é um condensador ectoplásmico. Olha o nome bonito, não? Psicoscópio já era, mas condensador ectoplásmico é nome de botar em filho, vamos considerar. Então, essa manta tornou-se iluminada e começou a passar as mensagens. O mentor disse, o doutrinador capta por intuição essas imagens e fala com o espírito sobre elas. Então, quer dizer, era uma estrutura, como a gente disse, um espírito superior poderia substituir esse equipamento, mas a estrutura tinha o objetivo de captar, se tornar uma verdadeira materialização dos pensamentos do espírito sofredor. Lá na frente vamos encontrar também um capítulo chamado Mandato, esse capítulo que tem esse equipamento chama-se Materialização. E lá na frente nós vamos encontrar outro capítulo que trata de Mandato Mediúnico, quando nós vamos ficar sabendo que existem alguns médiuns que pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela sua luta, pela sua renúncia, eles atingem uma necessidade de ligação espiritual tão intensa que eles precisam de uma estrutura que favoreça toda aquela história. Então, nós vamos encontrar uma irmã, né, nessa situação de mandato mediúnico, com uma estrutura que André Luiz descreveu como se fosse um cone luminoso instalado na sua estrutura central, na sua cabeça. E André Luiz descreve que aquele equipamento é o equipamento que torna a conexão dessa médium em 100% com o seu mentor espiritual. Eu imagino que quando o Chico psicografava isso, ele já imaginava, ou já deve ter antevisto, se ele olhasse no espelho, ele veria o seu conezinho também da sua conexão com Emmanuel, porque a gente sabe que, mesmo que Emmanuel, entre aspas, fisicamente não estivesse ao lado do Chico, ele sempre estava conectado a tudo que passasse por ele. Portanto, havia uma ponte, né? Vamos dizer assim, que qualquer espírito que tivesse que acessar a Chico Xavier, o médium Chico Xavier, teria que passar necessariamente por essa alfândega espiritual que era Emmanuel, porque eles dois montaram uma conexão, né, típica de mandato mediúnico e típica daqueles que têm esse equipamento, como se fosse uma conexão plena com o mundo espiritual. Evidentemente que essa conexão, ela vai direto na estrutura da glândula pineal, que é realmente a estrutura que faz com que tudo aconteça. Nesse livro, Mecanismo nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar André Luiz analisando a pineal de Celina, uma médium notabilíssima de muitas possibilidades, e ele descreve de que ele dá uma descrição dos condutos luminosos, né, da gigantesca movimentação de luz pela glândula pineal da nossa irmã Celina. Entendeu? Então, lá na frente também nós vamos ter notícia de vários equipamentos sendo relatados. Equipamentos ligados à natureza, né? O mundo espiritual tem vários equipamentos eletrônicos que controlam o meio ambiente, que são ligadas às plantas, que são ligadas às rochas, que são ligadas
aos vírus, às bactérias. Então, tudo tem seus sensores, tudo tem suas estruturas, para que a espiritualidade possa dar, vamos dizer assim, uma informação, vamos dizer assim, ao mundo espiritual. É claro, como a gente sempre diz, os espíritos muito superiores, eles não precisam dessas perspectivas. É como se eles recebessem um relatório confirmando aquilo que eles já, de certa forma, conseguem enxergar. Bom, mas nós queremos parar por aqui e abrir, né, alguma pergunta que por acaso possa aparecer. Senão a gente vai passando a noite todinha, né, Amadeu e Tavares? A gente vai falando, quando vê da meia-noite, quando vê da 1h da manhã. Tem que ligar o microfone. A última vez que nós fizemos um trabalho aqui foi às 2h da manhã. Acabou proseando, e a gente dando sono, ele percebeu, só é 2h. Desculpa. Vamos abrir para perguntas e respostas. Mas olhe bem, você falou em pergunta, mas você tem alguma pergunta? Nós já temos aqui 4 perguntas feitas pelo WhatsApp 981684898 aqui da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz aqui de Natal para o planeta Terra. Mas, Amadeu, você teria alguma pergunta para o nosso querido Hércules? Liga o microfone só, querido. Amadeu, liga o microfone, querido. Deixa eu ligar aqui. Ou então vai no livro. Vai, eu liguei. Diz. É porque estava travado. Tavares, vamos dar prioridade aos nossos ouvintes que estão participando. A gente fala depois, por favor. Maravilha. Meu amigo, tem um companheiro que sempre liga aqui para a gente, é Júnior, de Nova Parnamirim. E ele pergunta assim, esse psicoscópio já está no planeta Terra com outro nome? É a pergunta do planeta nosso Terra, que ele diz aqui na Terra... aqui já está. Entre os humanos. Entre os seres humanos encarnados, vamos dizer assim. Rapaz. A pergunta é dele, né? Que eles perguntam só isso. Hein? Que temos notícia, não. Agora, o próprio André Luiz diz, e nós, conversando entre nós, né? Nós ficamos à conclusão que foi o William Crookes, que no final do século retrasado, ensaiou um equipamento que detectava ou não, que percebia ou não, mas não que fazia distinção entre energias essas e aquelas. Era apenas um detector de vibrações, entendeu? Nada mais. William Crookes desenvolveu, o senhor Alberto de Rochat tem alguma experiência a respeito, César Lombroso desenvolveu algumas coisas, né? Nós temos notícia de alguns pesquisadores daquela época recuada, né, que tentaram alguma coisa, mas nós estamos muito atrasados em tecnologia, viu, cara amigo? Esse que fez como é o nome do rapaz que fez a pergunta? Júnior de Parnamirim, Nova Parnamirim. Então, Júnior, rapaz, nós estamos muito atrasadinhos, muito atrasadinhos. Nós tínhamos na década de 70 o começo do tal do Spiricon, que eu não sei se vocês tiveram notícia, que era um equipamento que supostamente facilitaria a comunicação do mundo espiritual. A transcomunicação veio assim com aquele estrondo, né, com aquela proposta de finalmente a gente ter uma ponte, ter uma comunicação mais ampla com o mundo espiritual, mas depois a gente foi vendo que a transcomunicação tem limites também, né, tem limites também. Então, o que nós podemos, pelo menos pelo que eu estudo, né, não sei se tem algum núcleo mais avançado aí de informática, nesse setor, mas nós estamos muito longe. Aliás, André Luiz até comenta que no futuro um equipamento desse seria muito útil na Terra. É claro que ele só vai poder ser útil quando os preconceitos caírem. Ele só vai poder ser útil quando nossa moral estiver elevada. Porque esse equipamento, você poderia selecionar, em vez de você emitir currículos para fazer uma seleção, você ligaria só o psicoscópio e dizer eu quero a pessoa que estivesse nessa estrutura energética. Porque lá ele mede estrutura espiritual, condição evolutiva e tudo, e ia pegar só os superiores. Olha aí, mais preconceito em cima. Olha aí, mais exclusão em cima. Então, um equipamento como esse, ele só seria viável na Terra quando a fraternidade
quando a vivência dos princípios evangélicos, quando a gente já tivesse no coração da gente a bondade, quando a materialidade já fosse superada, a gente não matasse por causa das coisas, a gente não morresse por causa das coisas. Então, quando isso acontecer, aí nós vamos ver esses equipamentos acontecendo. Eles não vão ter o objetivo de saber quem é melhor, quem é pior. Vão ter objetivos de melhoramento espiritual. Senão o cara ia instalar. Hoje o cara instalava um desses na entrada do centro. Só entra superior. E programava o bichinho para toda vida que entrasse um perturbado, ele tinha que botar umas 3 baterias de reserva lá para poder aguentar o negócio. Tá entendendo? Então, a gente, quando fala assim, a gente acharia muito bonito que esses equipamentos chegassem a gente. Mas nós não temos moral, não temos vivência, nós não temos condições de humanidade mesmo, de caridade, no seu pleno conhecimento da questão 866 mesmo, a caridade como Jesus compreendia. No dia que a gente tiver essa compreensão, aí a tecnologia vai ser farta. André Luiz diz isso no capítulo Aulus, diz isso. Quando a humanidade tiver condições, esse tipo de equipamento vai ter lá. E também tem a questão do sopro, né? Que André Luiz fala e que até agora não chegou, porque são espíritos de alta hierarquia que vêm para aplicar o sopro. Ele pergunta, um dia isso vai chegar na Terra? Sim, mas tem um pouco de calma, né? Mas tem uma pergunta aqui da Cristina, mas essa é uma pergunta minha. Você falou em William Crook, e aí eu lembrei de Lombroso, lembrei de Leon Denis, né? Daquela turma que pós-Kardec, em que a ciência e o estudo e a pesquisa dessas pessoas, a Kizakov e outros mais, era muito grande. E chega um determinado tempo dentro do espiritismo que as pesquisas basicamente acabam. Acho que Hernando Guimarães foi um dos últimos grandes pesquisadores, pesquisador mesmo, você palestrante, isso tem bastante, mas pesquisador, a gente está muito atrás, a gente esqueceu que Kardec foi um excelente pesquisador e perguntador. Você tem toda a razão, parece cíclico isso. Você sabe que o espiritismo ele começou numa, vamos dizer assim, num período que precisava que os efeitos físicos acontecessem, como se Arthur Nandoli falou a história do espiritismo, né? Houve aquela invasão organizada. Opa! Estão me ouvindo? Pode falar, pode continuar. Mas minha imagem está paralisada e vocês também aqui para mim. Mas está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Está tudo bem, e você está se mexendo. Isso é espírito superior, inferior tem que ficar paradinho. Tá certo. Então, você tem toda a razão. A minha opinião é que a gente está tendo, nesse ciclo, nós estamos voltando de novo à necessidade de ter pesquisa. Então, isso significa dizer que a Casa Espírita, além dela ter o seu setor de estudo, o seu setor de evangelização, o seu setor de estudo sistematizado, ele deveria ter um setor de pesquisa, de instrumentação, entendeu? Clóvis Nunes andou brigando daquele jeito dele, para que de alguma forma, o centro espírita tivesse um pouco de investimento na transcomunicação, por exemplo, mas eu não estou dizendo apenas em transcomunicação, estou querendo dizer de ter uma equipe que trabalhasse só com ciência, entendeu? Com ciência. Não significa dizer que ela fosse nem melhor, nem pior, nem é um setor superior do centro ou inferior do centro, porque o espiritismo, essas questões ciência, filosofia e religião, são todas equilibradas, não tem superior nem inferior. Então, a gente hoje peca sim, porque o cara que as últimas pesquisas sérias do Dr. Hernando Guimarães Andrade, quer dizer, depois também o doutor Ney Prieto Pérez, o engenheiro Ney Prieto Pérez, e o doutor, me escapa o nome dele, o baiano lá, que também fez muita pesquisa, que desencarnou há pouco tempo, qual é o nome dele? Jorge André, né, também ele emitiu algumas teses, algumas pesquisas, mas são uns gatos pingados no meio dos espíritos. A maioria de nós, né, é claro que a gente sabe que a nossa deficiência espiritual é tanta, nós somos tão carentes de evangelho, que não adianta nem a gente dizer assim, sobra tempo para mais alguma coisa, tem que sobrar. Mas a gente tem que suprir a nossa necessidade de solidariedade, de caridade, de evangelho, é verdade. Entendeu? Mas a gente não pode abrir mão da ciência.
Porque se a gente abrir mão da pesquisa, da ciência, a gente pode cair num fanatismo de uma hora para outra. A gente pode, no grupo de espírita, cair dentro da fascinação, que é a obsessão mais sofisticada, mais difícil de resolver, de uma hora para outra. Tudo fascinado, cara. Tudo sem autossenso, sem autocrítica. Tudo formando grupinhos, fazendo elites dentro da estrutura espírita. Tudo isso por falta de pesquisa. A gente tem que ter pesquisa. A informação mediúnica, rapaz. Os grupos mediúnicos, os espíritos jogam informações de alto valor. Se perde. Porque ninguém coleta isso. Ninguém junta as informações dos grupos mediúnicos. Ninguém questiona, ninguém coloca... Ninguém diz assim, olha, houve essa informação, houve essa, vamos confrontar, vamos nessa linha aqui. Então, nós não pesquisamos, essa que é a verdade. E instrumentação, então, Ave Maria. Por isso que naquelas épocas antigas, Ramatiz foi tão criticado. Ramatiz chegou a fazer até esquema de equipamentos que facilitassem o mundo espiritual e tal. Aí todo esse negócio aí, isso é absurdo e tal. Mas, enfim, ninguém fazia nada. Então, essa que é a questão, né? Muito bem respondido, e é um pensamento. Quando você falou no William, me veio logo essa ideia que a gente está muito carente, mas muito carente mesmo, de pesquisa, né? Parece que o trabalho já está pronto, a gente não quer... Pois não. E tem gente preparada. Tem gente que conhece, que sabe física, que sabe química, que sabe astrofísica, que sabe mecânica celestial, entende de exoestrutura, de coisa fora do planeta, dentro de planeta, tem geólogo, tem microbiologistas, tem gente, no nosso métier, no nosso campo espírita, nós temos grandes mentes, né, gente que conhece a fundo a área que estuda, e só está faltando realmente pesquisadores, só falta realmente uma conexão, só falta realmente uma pessoa que diga assim, rapaz, você só vai olhar um pouquinho para esse lado, para aquele outro lado, entendeu? É por isso que nós temos um grupo sábado à tarde, que era o grupo de estudos e pesquisa, chamado GETED, que lá tem físicos, tem filósofos, tem coisa. Isso a gente lá tem esse pensamento, que a gente precisa voltar a pesquisar. A gente tem que falar de tudo, estudar tudo, fazer o bem, mas também temos que pesquisar. Bruno, eu queria falar a sua linha de raciocínio. Lembra-me quando eu corroborava lá com os coordenadores na federação, por exemplo, a gente se deparava com situações, no mínimo, estranhas, né? Alguns alunos que, por deficiência, por questão de trabalho e etc., não conseguiam acompanhar a turma que ele iniciava, e lá para o segundo, terceiro módulo, mais ou menos, eles eram obrigados, pelas exigências, eram obrigados a repetir aquele módulo, eles ficavam com raiva. Muitos deles desistiam dos estudos, nesse caso que nós estamos referindo, eles desistiam porque iam atrasar os estudos, como se você estudar a doutrina, como se você estudar a mediunidade, tivesse tempo limitado, ou que você dependesse de um diploma para trabalhar. E isso faz com que as pessoas, muitas vezes, se atenham única e exclusivamente aos estudos elementares, e o resto já sabe de tudo. O que você está dizendo é justamente isso. Está faltando alguém que se preocupe com a pesquisa. Porque no passado, por exemplo, havia essas pesquisas e a gente tinha um enriquecimento muito maior. Hoje as pessoas se preocupam apenas com o fenômeno e com os estudos básicos quando são exigidos nas casas de trabalho. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Muito bem. Meu amigo Hércules, meu amigo Madeu, eu quero agora mandar um abraço para José Filipe, que você deve conhecer muito bem, seu Hércules, né? Faz parte aí do seu grupo de estudo, Conceição e Niverton, nosso irmão Nertan, que insiste em dizer que você foi o professor dele. Ele era bem jovem, está aqui dizendo. E Dulcinete Diniz, muito obrigado aí pela participação. Meu amigo, rapaz, ele ficava segurando na barra da perna da calça comprida de Leon Denis, esse homem. Você conhece Milton Paulino, não conhece o Milton Paulino? Milton Paulino? Aí o que é que eu faço? Ele chega e fica assim, olha, isso aqui é o primeiro evangelizando de Kardec. Meu amigo, mas nós temos aqui Cristina, da Candelária,
que quando você falou em corrente vital, daquele exemplo que você deu, que saía aqueles fogos daquelas correntes, ela fez uma pergunta. Essas correntes vitais que você fala... Tá me ouvindo, Hércules? Acho que o Hércules saiu. Deixa eu tirar aqui você. Acho que saiu. Hércules? Aí ele volta. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto o seu Hércules não vem, eu quero conversar com vocês e chamá-los para amanhã de manhã, a partir das 8 horas, nós teremos o nosso irmão Amadeu Ferreira aqui conosco, 8 horas da manhã, fazendo o seu programa. Toda segunda e toda sexta, seu Amadeu Ferreira vai estar no comando do programa chamado Nos Domínios da Mediunidade. Não é o livro que nós estamos estudando hoje, é um programa chamado Nos Domínios da Mediunidade, em que ele analisa, com a sua experiência de mais de 30 anos, tudo que tem respeito, ou tudo que diz respeito ao tal da mediunidade dentro do espiritismo. Ele está voltando aqui, voltou, o filho pródigo, né? Então, eu estava chamando aqui todo mundo, Hércules, para amanhã participar junto com o Amadeu do programa aí Nos Domínios da Mediunidade, que é um programa que temos com ele toda segunda e sexta, toda terça e quinta é o Nertan Jucá conversando sobre o espiritismo. Mas a Cristina, eu estava perguntando a você, a Cristina aqui da Candelária, quando você falou naquelas chamadas correntes vitais, da prece e tudo mais, ela fez uma pergunta que é mais ou menos, eu tentei aqui organizar. Ela fala que num livro do Chico, eu me lembro muito bem desse livro, André é levado a uma igreja. E no momento que o padre dá uma hóstia a uma das pessoas da igreja, a igreja toda se ilumina. E ele fica muito perplexo e pergunta o que é. Aí ela pergunta, é essa iluminação que ele trata... Eu também não lembro qual é o livro, se é No Mundo Maior ou Obreiros da Vida Eterna, é um negócio por ali. É essa corrente vital que você fala, dessa mulher que recebeu a hóstia dentro de uma igreja católica apostólica romana, e de tal forma, com aquele corpo de Jesus, ela se auto-iluminou? Seria isso a chamada corrente vital que você falou lá no início do programa, querido? Não. Quanto a essa luz contida na hóstia e contida também nos ambientes, né? Porque o ambiente fica saturado, ela pode ser resultado, sim, de uma energia vital. E pode também irradiar, né? Mas a corrente vital que André Luiz fala, que Aulus fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, é uma energia que já Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jacó gosta muito de falar quando trata do magnetismo, e que todos nós sabemos que faz parte do circuito, né? De quando você ora, né? Quando você emite energia. Então, primeiramente, é uma energia viva, consciente, produzida conscientemente. Então, nós temos algumas palestras que a gente faz, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, quando a gente fala na luz nele, né? Então, você emite a luz, você é a pessoa que, por exemplo, não queira bem a você, ou não simpatize com você, ou uma circunstância, um mal entendido em que a pessoa não gosta de você. Então, você, quando for rezar, você mentaliza essa pessoa, imagina uma luz vindo de cima, né, dando a volta em quaisquer sentimentos negativos que você tenha, e você joga a luz direto na pessoa, né? Eu sempre costumo dizer assim, luz nele, né? Luz nele. Então, essa energia é viva, é consciente, né? É alguém que quer movimentá-la, e ela aproveita e sai da pessoa como parte da sua vida mesmo. Ela é energia vital, ela é energia de vida. Basta relembrar que quando Kardec estuda sobre o fluido vital, ele diz que ele é causa, ou seja, é por isso a gente vive porque a gente recebe fluido vital, e consequência. O fato de viver faz com que você gere energia vital. Então, tanto você capta energia vital, como você emite energia vital. Certo? Agora, essa energia, por exemplo, você está aqui num local, as pessoas se reúnem aqui somente para vibrar pelo bem. Então, essas energias, elas impregnam não só as paredes, mas tudo que tiver ao contato dessa luz. Tudo.
tudo. É por isso que é importante você sempre ser luz, você sempre ser otimista, você sempre ter pensamentos positivos, você nunca desejar o mal, porque em torno de você é tudo bem saturado. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa assim. Quer dizer, mas é tão bom estar com fulano, por que dá um bem-estar? Ele só pensa bem, ele só emite luz, em torno dele a saturação é toda boa. Já ao contrário, uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa, uma pessoa que tudo dela é derrota, tudo dela é pessimismo, tudo dela não vai dar certo, quem é que está perto dela? Então você só percebe vibrações negativas em torno dela. Entendeu como é a história? Então, essa informação é uma informação que só vem a corroborar a necessidade que nós temos de orar, de vibrar, de jogar luz, e de preferência no horário certo. Né? As pessoas dizem, mas eu posso rezar em qualquer horário? Eu digo, é claro que você pode rezar em qualquer horário, mas no momento em que a gente tem a hora do Ângelo, né? O momento em que 6 horas da tarde, 18 horas, a gente escuta a Ave Maria, evoca o poder sensacional da Santíssima, né, que abrigou, que puxou para ela os deserdados da lei, aqueles que partiram pelo suicídio, né? Então, quer dizer, você chega numa hora dessa, para rezar, e sabe que tem 20.000 pessoas rezando naquele mesmo horário, respeitado os seus horários, claro, né? Então, gente de todo o país rezando naquele mesmo horário. Será que não é diferente uma única luzinha e um feixe de luz? Um feixe de luz? É o que a gente promove, um feixe de luz. E de luz viva. Não é luz, não é só uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética seguida de uma onda vital. Essa que é a questão que a ciência ainda não consegue confirmar, mas que nós podemos, né? Os médios detectam, os espíritos confirmam, e isso é antigo, né? Desde a época da codificação que se fala nisso. Muito bem. Dos livros de André Luiz, você é mais especialista do que a gente, você vê que todas as colônias, mesmo aquelas que estão mais próximas dos chamados umbrais, às 18 horas, a colônia para fazer a oração em conjunto. Então, isso é uma coisa quase que cíclica em todos os livros, basicamente, dessa série Repórter no Além, começa em Nosso Lar e termina na Vida Continua. Isso é um sinal, né, que tem realmente algo muito importante nessa energia. Amadeu, nós temos 2 perguntas aqui, mas se você quiser fazer alguma, a gente abre para você, que depois eu tenho uma particular minha mesmo. Tavares, pode prosseguir. Depois eu pergunto. Vamos dar oportunidade. Maravilha. Neto, lá do Parque das Dunas, pergunta o seguinte: eu vou ao centro espírita e escuto muito falar em fluido vital, você acabou de falar, né, que é causa e também é consequência. E também escuto falar, como o palestrante agora falou, no ectoplasma. E ele quer saber se é a mesma coisa, um deriva do outro, é uma associação, o que é fluido vital e o que é ectoplasma. Eles são o mesmo princípio. A única diferença são as transformações decorrentes de cada um. Mas o ectoplasma, ele arranca, vamos dizer assim, além da energia vital, mais algumas coisas, né? Mas o princípio é material, o princípio é vivo, e nós podemos até arriscar que tem o mesmo princípio. É claro que uma ectoplasmia, quer dizer, uma formação de ectoplasma, envolve não só energia vital, mas também outras energias, né? Que não é o caso da gente estudar aqui materialização. Mas o ectoplasma é sim energia vital. É o que algumas denominações chamam de duplo etérico, né? Que são aquelas energias que estão entre o corpo e o perispírito, né? Que são energias que fazem o equilíbrio, né, do cosmo orgânico, que está muito ligado aos centros de força, enfim, aí o estudo é mais demorado. Mas no momento em que você vai fazer sua Neto, né? No momento em que você vai fazer sua oração, Neto, você pode respirar profundamente pelo nariz, puxar a respiração pelo nariz, soltar calmamente pela boca, e você imaginar que você está participando dessa imensa festa que é a caridade de doar energias, conscientemente. Você sabe que está doando. Não é uma energia que você está soltando por ali, como alguém que joga semente
e espera um dia voltar lá e já ter as árvores ter nascido e já ter fruto para ele. Não é um bambu desse, não. É você conscientemente imaginando que as suas energias estão se somando às energias que socorrem a essas milhares de pessoas desencarnadas pelo coronavírus, né? Quanta gente despreparada, qual corre no mundo espiritual, mal do mundo, né? Porque aumenta a quantidade de desencarnados, a imensa necessidade que nós temos de que o resultado dessa provação toda não seja mais revolta, não seja mais desânimo, não seja mais descrença, que o resultado dessa provação toda seja mais fé, mais convicção, mais certeza de que Deus conduz nossa vida, de que tudo isso está acontecendo para o nosso progresso, para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado, entendeu? Então, é hora da gente colocar energia para caridade ao próximo. Maravilha, meu amigo. Gilberta, de Recife, é uma cadeira cativa aqui nossa. Ela diz que leu o livro Nos Domínios da Mediunidade e teve um capítulo que ela leu que disse que engasgou muito. E ela queria que você desengasgasse a chamada mediunidade transviada. Porque ela sempre entendeu, segundo ela aqui no relato, que mediunidade é uma coisa para ascender. E parece que no livro, segundo o relato dela, e do próprio livro, também pode levar a um transviamento. Você poderia explicar para a nossa irmã Gilberta, de Recife, Pernambuco, por que Gilberta, esse capítulo... eu não estou com um capítulo aqui vivo na lembrança, porque, apesar de já ter lido algumas vezes o livro, eu não, hoje, nesse período, a gente focou mais a questão dos equipamentos, né, da instrumentação, mas você sabe que o fato de você enxergar, os olhos podem lhe levar à perdição. O fato de você ouvir, o seu ouvido, o que você ouve, pode lhe levar à perdição. O fato de você falar, a sua fala pode lhe levar à perdição. A mediunidade é uma faculdade como essas. Ela pode lhe promover, como pode lhe afundar. E em qualquer época. Até as pessoas de mandato mediúnico, que você está lendo o livro, deve se recordar, no capítulo aí, mandato mediúnico. Até uma pessoa em condição de conezinho luminoso, ela pode tropeçar ao fim do caminho. Então, aqueles que solicitam que as suas possibilidades medianímicas sejam exaltadas na próxima encarnação, traduzindo que suas estruturas de complexo de pineal sejam acrescentadas, sejam bem desenvolvidas, né? Que você tem um corpo físico, você sabe que a gente já nasce médio, né? A mediunidade é uma faculdade orgânica, tá aí a pineal para dizer isso, apesar de todos os termos, até os animais têm pineal também, por isso que eles também têm percepção. Então, se você pede uma faculdade dessa desenvolvida, quer dizer, bem, como a gente diz assim, ostensiva, você tem que ter o preparo para lidar. Quanto mais poder, como disse o tio do Homem-Aranha, quanto mais poder, mais responsabilidade. Né? Você enxerga bem, cuidado com o fato de enxergar bem. Você escuta muito bem, cuidado porque você escuta bem. Você fala muito, fala bem, cuidado com o que fala. É a mesma coisa, o mesmo cuidado. Então, se você tem mediunidade, não é obrigado a você ser um médium de centro espírita, não. Você pode ser médium na sua vida normal. Agora, saiba que é importante que você conheça a si própria. Quer dizer, que você se autoestude. Se a mediunidade está no caminho, estude a mediunidade também. Aprenda a mediunidade. Eu tive que dizer isso para uma senhora, ela disse, mas eu sou obrigado a ser espírita? Eu digo, não. Médium não é obrigado a ser espírita. Mas diz o bom senso, parece de bom tom, que você se autoconheça. Que você conheça as suas percepções, que você não entre numa perturbação atrás da outra, que você não fique caindo vítima de influências espirituais a toda hora. Isso só vai acontecer, essa libertação, se você estudar. Agora, se você não quer frequentar o centro espírita, não tem problema. Se você acha estranho o espiritismo, não tem problema. Mas de si próprio você tem que cuidar. E o jeito de você cuidar é pela informação que, graças a Deus, a doutrina espírita tem.
Porque pior seria se ninguém soubesse nada de nada. Se fosse somente crendices da Idade Média de pessoas voando com vassoura. Não é? Aí, de onde é que você ia tirar o conteúdo para estudar a si próprio, a sua própria percepção, a sua própria faculdade? Aí seria um problema. Então, é verdade, sim. A mediunidade é como todas as possibilidades que nós temos, uma faca de dois gumes. Você tanto pode se promover, na faculdade, a mediunidade não é típica de espírito superior, muito pelo contrário, a maioria dos médiuns são espíritos em ascensão, em luta. Pode usar a mediunidade para crescer muito mais, sim. Pode usar a mediunidade para terminar de se chafurdar na lama? Também. Então, é uma questão de livre-arbítrio, de escolha, de estudo, de meditação e de tirar o melhor, né? Porque se é verdade que você pode fazer o que bem entenda com suas possibilidades, é verdade que você quer também ser feliz. Maravilha. Me veio quando você falou, que você falou diversas vezes na pineal, e se eu posso estar enganado, mas a glândula pineal ela é uma das menores glândulas do corpo, em relação à glândula. Teria alguma relação, me veio aqui a mente, entre aquilo que Jesus falou, a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas se transforma na maior da hortaliça, essa glândula pineal, que é esse negocinho assim, escondidinho lá por trás de tudo, mas que na realidade, quando a gente vai estudar no livro, nos domínios da mediunidade, o mecanismo da mediunidade, a gente vai ver a importância e a grandeza dessa glândula pineal. Missionários da Luz também. Tavares, você está se revelando um grande conector de informações. Você pegou o grão de mostarda e conectou ao grão da glândula pineal. Veja como você está, você já está vendo a coisa de cima, parabéns. Quem sabe seja realmente essa conexão, né? Agora, a pineal, ela engana, né? Porque ela não é grande no sentido de medida, ela é grande no sentido da cristalização que tem dentro dela, né? Dos efeitos pisoelétricos que tem dentro dela. De como é que, hoje, o doutor Sérgio, né, que você deve conhecer, como a maioria dos espíritas conhece, o doutor Sérgio transita dentro da pineal, né? Ele já é uma coisa, porque você veja, a questão 459 do Livro dos Espíritos diz que, via de regra, são eles, os espíritos, que nos controlam. A pergunta que Kardec fez não foi assim: os espíritos controlam os médiuns? Né? E a resposta dos espíritos também não foi assim, não. Via de regra, eles controlam os médiuns. Não foi assim. Tanto a pergunta foi genérica para todas as pessoas, como a resposta também. Então, realmente, todo aquele que percebe em maior ou menor grau a interferência dos espíritos é por isso médium. Né? Então, todos temos pineal. E outra coisa também que é bom que se anote: tem gente que acha que você só percebe sua mediunidade dando uma comunicação, recebendo uma comunicação. Os espíritos interferem no físico, no emocional. Entendeu? A pineal, ela está dentro de um complexo chamado complexo pineal, que tem ali órgãos do cérebro, centrais do cérebro, que controlam todo o corpo físico. Todo o corpo físico. Todas as funções estão ligadas à pineal. Ela tem pleno controle. Então, o espírito pode, por exemplo, dar um mal-estar em você, uma taquicardia, pode gerar uma urticária, né? Você pode, de repente, estar para ir para o centro, quando vê, tem um mal-estar súbito. Tudo isso pela pineal. Meu amigo, quando eu li o livro Nos Domínios da Mediunidade a primeira vez, as últimas páginas, eu fiquei impressionado quando o mentor desse livro, Alos, se não me falha a memória, leva André Luiz numa praça pública e procura saber se ele vê algum médium. E André diz assim: não, eu só vejo pessoas que varrem a rua, os nossos garis. Ele diz: aí está o médium da limpeza. Ele tira André Luiz dali e coloca num palácio de justiça. E ali tem um juiz. Ele diz: ali é o médium das leis. Leva depois para uma oficina em que alguém está trabalhando, se eu não me engano, mármore. E ele fala ali que é o médium, se não me falha a memória, da beleza. E termina no lar. O que você acabou de falar da mediunidade na parte orgânica. Mediunidade não é só
na Casa Espírita, está em tudo que nós podemos fazer em qualquer parte desse planeta, eu ouso dizer até em qualquer parte do universo. Escutou, Hércules, o que eu falei? Só o finzinho que eu perdi, o microfone desligou no finzinho. Pronto. Então, eu falei das últimas páginas que ele leva o André na praça pública, vê os garis, é o médio da limpeza, o juiz é o médio das leis, o artesão é o médio da beleza, e, enfim, a casa, o lar, como sendo, ele diz assim, ouso dizer que seja, não existe local onde tenha mais mediunidade. Então, a mediunidade, ela está em todo local, em tudo que nós fazemos, num bolo que mamãe faz para a gente, alguém que vai à rua para a gente, um transporte, em tudo tem mediunidade, e não só na questão da mediunidade dentro de uma casa espírita ou num templo religioso qualquer? É verdade, é verdade. Nós somos realmente emissores, receptores de ondas mentais, Então, nós recebemos influência, sintonizou. O princípio da sintonia é o princípio da lei universal. Sintonia e depois afinidade. Então, você se formou, você está naquele comprimento de onda, você capta tudo que tiver naquele comprimento de onda. Né? É claro que com o tempo você vai criando dispositivos de percepção, de seleção. Né? A gente, quando faz um exemplo assim com o rádio, a gente é um exemplo simplório, né? Porque o rádio é aquele negócio mecânico ali que você mexeu e tal, na sintonia, e nós temos dispositivos outros para equilibrar o nosso processo de sintonia, né? Então, você entrou numa sintonia, e aquela sintonia você sente um mal-estar, então você já sai dela, não precisa você, né? Ninguém chega para você, rapaz, você já notou que você está mal sintonizado? Você mesmo já tem dispositivos para sair daquela sintonia que não lhe agrada, entendeu? Mas nós vivemos assim, né? Se conectando, desconectando, reconectando, essa é que é a realidade. Você tem alguma pergunta? Nós estamos no finalzinho do programa, tem alguma pergunta a formular? Acho que Amadeu tem, mas Amadeu, todo mundo já perguntou, só falta você. Quero só parabenizá-lo, Hércules, pela excelente exposição, pelas informações, pela riqueza de detalhes. Parabenizar o Tavares, que está viajando aí a espiritualidade, está direcionando ele, e ele acertando na mosca, nos seus tiros. Eu quero parabenizar e agradecer a participação dos irmãos que têm nos ajudado nesse trabalho. Muitíssimo obrigado e que Deus nos cubra de bênçãos e luzes. Muito bem, deixa eu ver aqui que eu saí, meu amigo. Você foi me elogiar, eu já fiquei obsidiado aqui, quase que eu disse. Já viu, Amadeu, que não dá para elogiar, viu? Não dá, está muito fraco ainda, não recebe elogio. Ele não vai cair na maldade numa época dessa, não é possível. Não é possível. Isso me lembra José Soares, ele me contando um cara, ele foi uma palestra, ele disse, seu amigo, que palestra maravilhosa, Soares, pelo amor de Deus, não me obsidie, não. Mas, lógico, a gente agradece que só pode vir de pessoas amigas e maravilhosas. Nós queremos agradecer, e eu queria ver, eu sei que sua agenda é muito lotada, mas em off, nós conversamos, mais ou menos 10 minutos antes do programa ir ao ar, sobre um assunto muito interessante, e eu gosto muito de pesquisar todas as possibilidades possíveis, não ficar só naquele mesmo. E você falou da questão do suicídio e do tal do compulsório. Eu queria ver um próximo horário. A maio agora está tudo fechado, até o dia 5, 8 de junho já estamos com quase toda a programação acertada, mas a partir daí eu queria ver com você a possibilidade de você vir para falar justamente desse assunto, que eu queria trazer o seu conhecimento, porque só trazendo conhecimentos e pesquisas novas é que eu acho que a gente pode sair mais rápido, né, desse atoleiro em que nós estamos atualmente. Mas, por enquanto, agradecer, pedir as suas considerações finais, e, mais uma vez, fico lhe devendo essa, só pago na próxima encarnação. Nessa não dá tempo, não. Não tem. Esse setor de contabilidade não entra, não. Não tem ninguém devendo a ninguém pagando a ninguém. Rapaz, eu só quero agradecer o seu convite,
a presença do Amadeus, dos nossos ouvintes e telespectadores também, né? É internauta, o negócio agora é internauta, meu amigo. Os cabas estão aí. Deixa eu só falar, Francisco Julião, Magda, lá de Açu, dona Magna, do seu Manuel Português, Nertan Jucá, né? Deusdete, Filinto, Conceição, entre muitos. Se a gente for falar aqui... Não, se eu soubesse que ia aparecer a imagem, eu tinha até dado uma melhorada não tem como melhorar, não, é isso mesmo. Mas eu pensei que você tivesse dado uma melhorada. Eu podia jurar que você tinha dado uma melhorada, mas já que você disse que não deu, tudo bem. Para você ter ideia como uma coisa está ruim, né? Então é o seguinte, rapaz. Eu queria agradecer a oportunidade. O tema é certamente muito mais amplo do que o que a gente pôs, que nós, na realidade, nos detivemos ao livro, né? Nos domínios da mediunidade, mas no campo da obsessão, por exemplo, a parte de instrumentação é vasta, né? Nós temos muita notícia de microchips, enfim, de uma série de instrumentações do mundo espiritual, do mundo inferior, inclusive, né? Os espíritos atrasados, mas nós queríamos apenas deixar a informação de que o mundo espiritual não é atrasado com relação, muito pelo contrário, né? Nós imaginamos que o mundo espiritual deva ter pelo menos uns 100 anos a 150 anos de avanço tecnológico comparado com o que a Terra tem. Eu estou dizendo 100, 150, mas sem nenhum menor senso disso, né? Porque nós não temos a menor ideia do que será daqui a 50 anos aqui na Terra. 50 anos atrás, se a gente falasse em celular, em mensagem, em videoconferência, eu um dia desse recebi uma mensagem de um cara dizendo: rapaz, inventaram o tal do fax. Você escreve no papel, não acredita que sai do outro lado do jeito que você escreveu? Aí eu disse: mas rapaz, é fax o nome dele? Fax? Fax, todo mundo admirado do fax, né? Aí, quer dizer, a gente admirado de fax daqueles disquetes de rígido, flexível, né? Se agora o disquete é desse tamanho, rapaz, e já cabe, parece que a pessoa consegue juntar 50 KB nele. Eu digo: mas homens, não é possível. Então, 50 anos atrás, quer dizer, 1900 e quanto? 50 anos atrás, 1970, 70 por aí, 69, 70, né? 70, né? 70. 60. A gente não sonhava nunca, né, com essas coisas, então não dá nem para dizer o que serão os próximos 50 anos. Mas a gente pode afirmar que o mundo espiritual sempre é na frente. Não é muito na frente, porque senão perde a desconexão. Mas no mundo espiritual é assim. Tem um setor que é mais ligado à Terra, usa uma tecnologia parecida. Aí tem um setor acima, com a tecnologia mais avançada, e por aí vai até chegar nas estrelas, que a gente não tem a menor ideia de como é que eles controlam tudo, mas a verdade é que eles controlam. Muito bem. Eu vou convocar meu amigo Amadeu para fazer a prece, mas antes disso, eu gostaria de convidar a todos, aqui na nossa web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz, aqui de Natal direto para o mundo. Toda segunda e sexta nós temos nosso irmão Amadeu Ferreira, que está aqui conosco, com seu programa nos domínios da mediunidade. Já na terça-feira e na quinta é o nosso querido Nertan Jucá, com um programa conversando sobre espiritismo. Nós tivemos hoje Hércules Bruno, aqui de Natal, falando sobre os avanços tecnológicos nos domínios da mediunidade. E amanhã nós teremos o nosso irmão Cláudio Palermo, lá de São Paulo, falando sobre o poder da fé. No sábado, nossa irmã Miriam Yuca, lá de Jaguará do Sul, Santa Catarina. Ela vem fazer aqui no programa Estação da Luz, dentro da web rádio Estação da Luz, o lançamento do seu livro Mediunidade, Farol Dentro da Noite. E fechando a semana, nós vamos fechar em Salvador, mas não vamos a Salvador, é Salvador que vem a gente, através do nosso médium e amigo Gerson Oliveira, que vai falar sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. E na segunda-feira, dia 25, é um momento muito especial, porque o nosso programa vai se tornar um programa internacional. Nossa irmã Luísa Marteleto vai falar sobre o tema Reconhece-se a árvore pelo fruto, a fábula do macaco e do peixe, e ela vai fazer esse programa conosco direto de Las Vegas, no estado de Nevada, lá nos Estados Unidos da América, lá no Las Vegas Christian Spirit Center. Meu inglês está de Macaíba para dentro. E na quinta-feira, nós teremos os nossos irmãos da Boa Terra, de Portugal, nosso irmão Edmundo César, vai estar falando sobre a arte nas obras de André Luiz,
E aqui de Natal, o Grupo Persona e o Grupo Arena, representado por José Vieira, que você deve conhecer muito bem, Sandro Saraiva e Heloísa Cabral, que nas horas vagas é minha filha, vai fazer declamações e poesias. Então, essa é a nossa programação, está aí até o final do mês, e eu quero ver lá para o dia 10, para a gente falar sobre suicídio e moratória, não é isso, menino? Para a gente trazer luzes novas. Eu adoro isso, sabe, não é por nada não. É que se for conhecimento, eu quero pegar o mais rápido possível, né? Então, muito bem. Meu amigo Amadeu, eu quero que você faça a prece agora e abra os olhos amanhã, já dentro do programa, às 8 horas, com você. Muito obrigado pela sua participação. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, primeiramente externando nossos mais sinceros agradecimentos pela sua bondade, pela misericórdia de Deus, nosso Pai, nesta noite nos proporcionar essa feliz oportunidade e ouvimos o nosso irmão Hércules Bruno falando sobre os avanços tecnológicos no livro Os Domínios da Mediunidade, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia do irmão Francisco Cândido Xavier. Externando os nossos agradecimentos pela feliz oportunidade, agradecendo a audiência que foi proporcionada pelos nossos irmãos que estão espalhados aí pelo universo afora, agradecendo a participação dos irmãos que colaboraram conosco com as perguntas e agradecer a Deus, nosso Pai, pela felicidade da vida. Obrigado, Pai. Obrigado, mestre amado irmão Jesus. Obrigado, Espíritos amigos, pela assistência amável. E que Deus, na sua infinita bondade, nos cubra de bênção e paz. Que assim seja. Grande abraço, meus amigos. Paz e luz. Que Deus o abençoe e proteja. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também a todos vocês. Até amanhã de manhã, se Deus quiser.